Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e dê uma glória a Deus. Aleluia. Cadê o menino do teclado? Pode vir para cá. Um dos meninos pode ficar quieto aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu quero, desde já, glorificar a Deus pela honra e pelo privilégio de poder estar com os irmãos aqui nesta casa, mais uma vez, para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus pela vida, da tia Nancy, que foi o canal de bênção para que estivéssemos aqui. Deus abençoe a vida da senhora, a família, a casa, em nome de Jesus. E também quero glorificar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor de Cosmo, que confiou o altar mais uma vez aí. E eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que estão aqui nesta noite. Já visto que tem muitas pessoas conhecidas, Fico feliz, pastor Gleidson, a Luana. Esse povo é top. Eu amo. Esse povo trata a gente tão bem que dá vontade da gente morar lá perto deles. É top esse povo ali. Deus abençoe a vida de vocês, a casa, a igreja, a família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem meus tios, minhas tias, Tia Rosa, Eu fiquei feliz de ver ela aqui, glória a Deus. Tia tia Marli, A tia Carminha é tia também. Tia Carminha, ela foi, a nossa professora da escola bíblica dominical. E é bom, irmão, isso acontecer. Eu acho top. Eu dei um abraço nela ali, muito bom. Quase que eu não solto ela. Amém? E a cada um dos irmãos que veio ouvir a palavra do Senhor Jesus, Deus abençoe o Rani ali na porta, majoritário. Deus abençoe sua vida. Amém? Amém, irmão? Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Eu falei demais para ver se você achava a referência bíblica. Achou aí? 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6. Deus abençoe a vida da minha irmã, minha mãe, minha esposa, meus filhos que estão por aí. Deus seja louvado. Amém? Capítulo 6. Eu quero ficar apenas com o verso de número 11, já que está em telão aí. Olha que top que esse negócio aí ficou. Vamos lá. Verso 11 diz assim: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. O Senhor sempre, Ele teve seus meios de falar com o seu povo. O Deus de Israel sempre teve as suas formas de se comunicar com a igreja. E quando a gente fala da arca, a gente lembra que quando Deus deu o livramento para o povo de Israel, depois de 40 anos do deserto, Deus dá uma ordem para Moisés subir ao monte. E lá no monte Deus fala com Moisés. E após Deus falar com Moisés, Deus deu-lhe a ele tábuas e mandamentos sobre essas tábuas. Deus estava confirmando a sua palavra para seu povo. Mesmo o povo lá embaixo estando errado, adorando outros deuses que não era o Deus de Israel, Deus teve misericórdia do povo. E essa misericórdia, você vai ver que Moisés, ele atravessa numa ordem de Deus. Moisés, na minha concepção, muito corajoso, para não falar doido. Teve uma hora que Deus olha para Moisés e diz: povo obstinado demais, não vale a pena não, Moisés. Aí Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, se esse povo não for, se o Senhor não livrar ele, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha aí o que Moisés fez. É doidura demais. O amor
que Deus tinha colocado no coração de Moisés era muito grande. Moisés se dava pelaquele povo, se doava pelaquele povo. Deus visita Moisés, dá-lhe os seus mandamentos, e quando Moisés desce, Deus agora, através da vida de Arão, pede para que construa uma arca, para ficar guardada as tábuas da lei que fora feita por Deus em cima do monte. Você vai ver que essa tábua, ou esse caixote, que era uma arca, era uma espécie de um caixote, ela tinha 1,10 de comprimento, 66 centímetros de largura e 66, não é, de altura. Nela era para ficar o pote de azeite, pote de ouro de azeite, com o maná que ficava dentro. Dentro dessa arca era para ficar as tábuas dos mandamentos e a vara de Arão, aquela que floresceu quando Deus mostra que o ministério de Arão estava sendo confirmado. Você vai ver que Deus, ele sabe fazer todas as coisas. Deus, ele sabe trabalhar de todas as maneiras. Essa arca, ela era feita de acácia, toda revestida de ouro, a madeira era acácia. Tinha uma tampa que tinha um nome de propiciatório, onde ficava 2 anjos de frente um para o outro, simbolizando a glória de Deus, a presença de Deus. E essa arca, ela era reverenciada pelo fato dela carregar o maná, que o povo lá no deserto comeu. Essa arca, ela tinha que ser reverenciada por causa das tábuas da lei, a lei do Senhor, a palavra de Deus. E essa arca era reverenciada pela promessa, ou pela vara, ou pelo ministério de confirmação que estava mantido dentro dela. Na época do tabernáculo, a arca ficava no lugar chamado Santo dos Santos. E só entrava diante dela, ou seja, se apresentava diante dela, se a pessoa estivesse, ou o sumo sacerdote estivesse com a sua vida limpa diante de Deus. Era levado até ela com uma corda, com sinuetas, não é? E essas sinuetas tinham que balançar, chacoalhar, mostrando barulho, porque se o barulho cessasse, significava que aquela pessoa que estava dentro não tinha aguentado e tinha morrido por causa do seu pecado. Então a arca, de certa forma, trazia uma proteção. A arca, por certas formas, trazia um seguro para o seu povo. Mas Israel, com o passar dos anos, ele começa a transgredir a lei do Senhor. Israel não estava mais obediente a Deus. Existia um sacerdote por nome de Eli, os seus filhos já não estavam mais fazendo a vontade de Deus. O sacrifício não podia ser cozido, o sacrifício tinha que ser assado, mas os filhos de Eli já estavam cozinhando o sacrifício, a carne do sacrifício, não é, na panela e com um garfo de 3 pontas, e Deus não agradou disso, a ponto de Deus chamar o filho do sacerdote filhos de Belial. Deus chamou o filho do sacerdote ali como uns filhos de Satanás, o tanto que Deus estava triste com os filhos de Eli. Teve uma guerra antes que os israelitas foram contra os filisteus, e nessa leva os israelitas perderam a batalha e mataram 4.000 soldados. Na segunda guerra, novamente contra os filisteus, eles foram com mais de 30.000 soldados, e 30.000 soldados são mortos. E então olham um para o outro e dizem: olha, pedem para que busquem a arca e colocam na frente da batalha para ver se a gente vence a guerra. A arca nunca foi amuleto de sorte, pastor Gleison. A arca, ela não pode ser usada
para ser alguma coisa como um amuleto, como proteção. Não, a arca simboliza a presença de Deus. O povo estava em erro, o povo estava em falhas. Os israelitas perderam 30 mil soldados. Buscaram a arca lá em Siló e perderam a arca também para os filisteus. Os filisteus pegam então a arca e levam essa arca para Obed-edom. Quando leva essa arca a Obed-edom, coloca num templo junto com outro ídolo dos filisteus, o ídolo chamado Dagon. Dagon era metade peixe, metade ser humano. Na primeira noite, Dagon, ele cai diante da arca. E quando eles acordam, eles veem Dagon diante da arca, pegam novamente Dagon, levanta Dagon. Mas ele não consegue ficar de pé, porque a glória de Deus, ela é maior. No segundo dia, que a arca estava diante de Dagon, Dagon não só cai, mas quebra o seu pescoço e quebra as suas mãos. Os filisteus falaram assim: nós temos que tirar essa arca daqui, porque aqui ela já quebrou o nosso ídolo. Leva essa arca para uma cidade filisteia por nome de Gate. Não era a Gate da Galileia, que era o interior da Galileia. Era uma cidade filisteia por nome de Gate. E lá ela trouxe muito prejuízo. Mortes, bubônicas, horríveis, tumores, pragas de rato. O povo começou a padecer, e o historiador diz que o povo começava a gritar com fortes dores. Os tumores estouravam no dia. Foi muita decepção para o povo filisteu. Gate olhou e falou assim: nós temos que tirar essa arca daqui. Ela mata o povo, ela traz praga, traz tumores, tantas doenças horríveis. Vamos tirá-la daqui. Tiraram ela, colocaram uma cidade por nome de Ecrom, filisteia também. E lá nessa cidade a arca trouxe terror para o povo. O povo não dormia mais. O povo dizia: nossa, trouxeram essa arca para matar a gente. Já matou meio bando de gente lá em Gate, agora está aqui para matar nós também. E agora o que fazer? Eles se reuniram e disseram: olha, nós temos que fazer um carro de vaca, não de boi é lá na frente, de vaca agora, colocar essa arca e colocar 2 ofertas de culpa, porque ela não pode ser lançada de volta sem oferta de culpa. Confeccionaram 5 tumores de ouro, Cleidson, e 5 tumores de rato, e colocaram em cima da arca, e colocaram lá e disseram: leva essa arca daqui, manda ela para lá. E agora a arca estava indo para o lugar certo. A arca estava saindo do povo filisteu, da cidade de Ecrom, indo para Bet-Semes, que era uma cidade judaica, uma cidade onde o povo conhecia as leis de Deus, uma cidade onde o povo conhecia a palavra de Deus propriamente dita. Estava indo para o lugar certo. Quando ela chegou lá, trouxe muita alegria, Gleison. Todos riram, todos festejaram, se alegraram, porque a arca do Senhor estava em Bet-Semes. O povo se alegrou tanto, porque a arca tinha passado 7 meses com os filisteus, mas agora ela estava em Bet-Semes. Em Bet-Semes o povo festejou, matou boi, fez carne assada, fez sacrifício. Estava tudo bem, bom demais, tudo certo. Mas o problema é que o povo conhecia a lei do Senhor, o povo conhecia a presença de Deus. O fato é que muitas das vezes nós conhecemos tanto a presença de Deus que queremos extrapolar os nossos limites para com Deus. Queremos fazer de Deus, aleluia, boneco de fantoche. Queremos fazer que Deus nos sirva da forma que Ele é. Não, Deus é Deus e nós somos servos. Ele é Senhor, Ele é o nosso Criador. Quem manda na minha história é Deus, na sua também quem manda é Deus. É tudo dentro dos encaixes, tudo dentro de limite, é tudo na forma que Deus quer.
A alegria foi grande. Foi tão grande que eles abriram a tampa do propiciatório, que eles nunca poderiam ter feito isso, Gleice. Não podia. Moisés pediu: eu quero ver a tua face. Aí Deus falou: Moisés, tu não pode ver a minha face. Tu vê, tu morre. Eu vou passar na fenda da rocha e tu vai me ver pelas costas, mas fica tranquilo, a minha graça ela te basta. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer para Moisés: porque pelas minhas costas, quando tu vê, quando tu descer, o teu rosto vai resplandecer como a luz, porque a presença de Deus ela é poderosa para fazer a minha e a sua história ser mudada de um dia para o outro. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a tua mão e dê glória a este Deus. O povo abriu a tampa para ver o que tinha dentro. Não pode ver a face de Deus. Quem abriu estava festejando. Quem abriu estava adorando a Deus. Quem abriu estava prestando culto ao Senhor Jesus. Quem abriu era crente. Quem abriu era santo, mas não podia abrir. Morreram. Todos morreram. Aí o povo de Bet-Semes ficaram com medo. O que é que a gente faz? Vamos tirar daqui também. Nos filisteus mataram por 7 meses. Agora a arca está no lugar certo. O problema é que a gente não soube usar a arca e foi abrir a tampa do propiciatório para ver o que tinha dentro. Morremos. E agora? Manda para Kiriat Jearim, casa de Abinadab. Pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim. E é isso daqui, irmão, é que me deixa muito triste. Porque Kiriat Jearim era uma cidade também judaica, conhecia a lei do Senhor. A arca foi levada mais uma vez para o lugar certo, Tifi. A arca estava no lugar correto. A arca só deveria ser usada da maneira certa. Mas o problema é que a arca estava no lugar certo, mas as pessoas não estavam utilizando a arca da maneira correta. Pegaram a arca e colocaram lá no canto e deixaram a arca. Pasme vocês, a arca ficou lá 20 anos, tia Rosa, e nada aconteceu. 20 anos a arca ficou e não aconteceu nada. Isso daí é preocupante. Isso aí é preocupante nos dias de hoje. E quando eu digo é preocupante para a igreja. A arca muitas das vezes está estacionada no canto da sua casa, no canto do seu ministério. Os anos passam e nada acontece. A vida vai passando e faz igual aquela música do mundo: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando. Não, eu estou na igreja, está tudo tranquilo, está tudo de boa, mas não tem vontade de conhecer o quê? A presença de Deus. Deixa eu te falar uma informação aqui, meu irmão, minha irmã. O seu desejo tem que ser ainda buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas é consequência na minha e na sua história. Crente que não tem vontade, crente que não tem convicção, não tem desejo de conhecer a presença de Deus, ele tem algum problema. Porque a presença de Deus, irmão, ela tem que ser fato na minha e na sua história. A presença de Deus tem que ser algo marcante na minha e na sua história. Não tem como você passar 20 anos na igreja sem querer ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como você passar 20 anos na igreja sem querer profetizar, sem querer falar em línguas, sem querer ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, sem querer pregar o Evangelho. Esse Evangelho tem que ser pregado, custa quem quiser custar. É eu e você, somos nós que temos que anunciar o Evangelho da salvação. Mas a arca ficou lá quieta no canto, estacionada há 20 anos e nada aconteceu. Estava do mesmo jeito, a casa do mesmo jeito, os filhos do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. E as bênçãos, cadê? Cadê as vitórias? Cadê as conquistas? Cadê o projeto que Deus tinha? Não, parou, porque não queria mais trabalhar com a arca, não queria mais valorizar a presença de Deus.
Isso é triste demais. Quando eu paro na casa, aleluia, de Abinadab, me dói. Casa de Abinadab me dói. Irmão, isso daí é preocupante, irmão. Parece que nós estamos vivendo essa época. Parece que a igreja do Senhor está vivendo essa época. A igreja do Senhor não busca mais por dons espirituais. A igreja do Senhor, e é fato que eu estou falando, não busca mais conhecimento das Escrituras. A igreja do Senhor não busca mais dons espirituais, revelações, profecias, amor, caridade, obras. Parece que nós estamos vivendo em um século em que as pessoas é cada um por si, Deus por todos. Não querem mais prestar culto a um irmão, solidariedade àquele necessitado. E isso tudo conta no reino de Deus. A arca está estacionada, a arca está parada, a presença de Deus já não brota mais no seu viver. Quantos de nós, irmão, não carrega mais lenço dentro da Bíblia? Quantos de nós não fala mais em línguas estranhas? Já não chora mais na presença de Deus? Os hinos são cantados e de fato existem uns hinos que entram dentro da nossa alma, sacode o nosso espírito, mas já não chora mais. Coração, irmão, está endurecido. Aí o povo vem e rasga as vestes. Aí o profeta fala: não rasga a veste não, rasga os vossos corações. Por quê? Porque o coração, irmão, já não é mais aquebrantado diante de Deus. Ele vem para o culto como esse, ele vem para o culto de Santa Ceia, e amanhã é Santa Ceia também, né, meu chefe? Vem para o culto de Santa Ceia, e ele entra e sai da mesma maneira. Irmão, entenda uma coisa: priorize a presença de Deus, ofereça um culto racional a Ele. Quando você chegar amanhã para ceiar, dobre os seus joelhos e começa a orar a Deus e dizer: Pai, eu estou aqui, eu preciso ser revestido mais um mês, eu preciso estar em comunhão mais um mês, me dê da tua graça, me dê da tua glória, eu preciso, meu Pai, ser cheio da tua presença. Eu preciso entrar no sobrenatural de Deus. Ai, tei coi cabalabrasuri caio ré. Oi calabassuri anda la manaio sergia. O Espírito de Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, Apocalipse 3:11, eis quem veio sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Valorize o que Deus colocou nas tuas mãos. Valorize a presença de Deus. Tem muitas pessoas que estão aí no mundo e tem vontade de sentir o calor do Espírito Santo e não consegue. Tem muitas pessoas que estão vagando aí no mundo da escravidão, das drogas, do álcool, da prostituição. O desejo dele é sentir a paz que você sente, o desejo dele é sentir o Espírito Santo que você sente, o desejo dele é sentir a glória que você sente, e você fica brincando com aquilo que Deus te deu. Valoriza, pega a presença de Deus nesta noite, coloca ela para cima, valoriza ela, reverencia ela, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta tarde dizendo para alguém: valoriza. Labaracai, Tergue, Monte, Furgue. Israel era liderado por Saul. Saul, por desobediência, ele perde o ministério. Samuel diz: desce até os amalequitas, não traga nada, mata tudo, não quero despojo. Saul desce até os amalequitas, mata, mas traz consigo as novilhas, traz consigo das melhores mulheres. Samuel, quando está chegando, ele trouxe Indagag. Saul era corajoso, trouxe Indagag, que era o rei dos amalequitas. Quando Saul está chegando, Samuel ouve o mugido da novilha. Aí Samuel fala: que mugido é esse de vaca? O que está acontecendo? Sabe o que é? Porque nós trouxemos algumas novilhas para sacrifício. E aí está o problema. Samuel olhou e falou assim: é melhor você o quê? É melhor você o quê?
obedecer do que sacrificar. Tem muita gente sacrificando de maneira errada, Tifi. Tem muita gente sacrificando de maneira errada, tia Carminha, sabia? A obediência vai na frente do seu sacrifício. A obediência a Deus vai na frente de qualquer sacrifício. Tem pessoas, eu sacrifico dia, tarde e noite, mas não é obediente, é desobediente, não está valendo nada. É melhor você obedecer do que sacrificar. Cadê Agag? Trouxeram. Samuel tem a espada e mete no bucho de Agag, mata Agag na hora. Saul fica bravo, porque Samuel dá uma chamada nele, pega Samuel pelas vestes, rasga as vestes de Samuel. Aí Samuel falou, assim como tu rasgaste as minhas vestes, Deus vai rasgar o teu ministério sobre a terra. Próxima guerra, filisteus vieram contra novamente. Quem morre? Todo o povo de Israel perece. Fica Saul e o seu filho Jonatas. Mata eu, meu filho, mete a espada no papai, para que os inimigos não venham dizer que matou o rei de Israel. Jonas quem quer matar o pai, quer nada. Jonas vai para a guerra, morreu lá na guerra, ficou só Saul, a espada e uma rocha. Saul pega a espada, acunha na rocha e pula em cima da espada, se mata, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Agora quem vem para o reinado agora? Davi, porque Deus já tinha ungido lá o filho de Jessé, o belemita. E aí você vai ver que Davi agora começa então a reinar. E eu acho interessante que Saul reinou vários e vários anos, e ele não preocupou com a presença de Deus. Mas quando Davi entra no reinado, a primeira coisa que Davi faz é: vamos buscar a arca, vamos trazer de volta a presença de Deus. E eu estou pregando para alguém aqui que precisa trazer novamente a presença de Deus para a tua vida. Eu estou pregando para alguém aqui que precisa trazer, aleluia, voltar a trazer a presença de Deus para a tua casa. Você lembra quando você orava e não ora mais? Você lembra quando você jejuava e não jejua mais? Você lembra quando você lia a Bíblia e não lê mais? Você lembra quando você colocava hinos e louvava o Senhor lavando vasilha, lavando roupa, e isso já passou? Hoje você se maratona nas séries e séries e esquece, aleluia, de buscar o Senhor. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: é hora de você voltar a buscar a minha presença. Davi foi buscar a presença de Deus, só que Davi não sabia como trazer ela. Davi levou mais de 40 mil soldados para buscar a presença de Deus, e Deus não precisava de soldado para buscar a presença. Para trazer a presença não é soldado, para trazer a presença é adorador. A presença só vai voltar com você se você aprender a adorar a Deus. Quando chegaram na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, foram festa também, mata boi, faz churrasco, todos se alegraram. E agora manda fazer um carruagem de boi para colocar a arca. Fizeram errado. A presença não podia ser carregada em carro de boi. Isso é forte. Por quê? Existia 2 argolas de ouro, 4, né? 2 de cada lado. E o varal também era revestido de ouro, para colocar ele e o sacerdote colocar sobre os seus ombros e carregar a presença de Deus. Isso daí mostra algo muito interessante. Presta atenção aqui. O que faz Deus pedir para confeccionar uma arca, um caixote, para que você entenda, com alças e com varas, para que as pessoas carreguem, aleluia, sobre os seus ombros aquela arca? Deus, ele estava mostrando que a presença de Deus não pode ser carregada em carro de boi. E você vai entender agora o que Deus está querendo dizer. A presença de Deus, ela precisa, para ser carregada, de responsabilidade. A presença de Deus precisa de responsabilidade. Não se carrega a presença de Deus em carro de bois. O boi não tem a responsabilidade que você tem. O boi não tem a destreza que você tem. O boi tropeça, e Deus faz isso de propósito para o boi tropeçar. A arca vai cair. Uzá, filho de Abinadab, coloca a mão, morre, é morto, rasgado ao meio.
seus membros ficaram de fora. O povo se entristeceu ali, Davi também se entristeceu, porque até agora era só alegria. Mas Deus estava dizendo para o povo: não adianta ter alegria sem responsabilidade. Não adianta ter alegria sem você ter compromisso. Existe um peso, a presença de Deus, existe um peso de responsabilidade. Quem sabe você queria ouvir outro tipo de palavra nesta tarde, mas o Espírito Santo de Deus veio falando isso comigo na viagem. Tem que ter responsabilidade. Você precisa, irmão, segurar a arca de Deus, mas com responsabilidade. Não pode carregar a arca do Senhor de qualquer maneira. Eu acho interessante que Davi, irmão, fica com tanto medo, que Davi fala no meio do caminho. Alguns historiadores vão dizer que era 30 quilômetros até Jerusalém, e ele já tinha percorrido em torno de 13 quilômetros. Outros dizem que era 20 e ele tinha percorrido 10. Ou seja, o historiador está querendo dizer que ele estava no meio do caminho. No meio do caminho, quando ele para ali, ele olhou e falou assim: vê se tem alguém aí, ó. Procura, fala para os servos, vê se tem alguém aí, que alguém possa acomodar essa arca na casa deles, que eu não vou levar isso daí mais não. Já matou tanta gente, agora matou Uzá, e agora o que vai ser de nós? E aí os soldados saem e vê a casa, aleluia, de Obed-Edom no meio do caminho. E pasme você, Deus faz as coisas certas. Obed-Edom era levita. Se ele era levita, ele sabia, ele conhecia a arca. Se ele era levita, os pais dele já tinham falado da arca para ele, Gleiton. Já conhecia os costumes de Deus. Só que ele era um servo, porque a palavra Obed-Edom significa servo de Edom, ou escravo de Edom. Ele era um escravo, um servo. Era alguém que era mandado. Aí os camaradas de Davi, o servo de Davi, chega lá, fala com ele, fala: não, pode trazer para cá. Parece que Obed-Edom, irmão, eu posso conjecturar, eu sou pregador. Eu acho que Obed-Edom deu um pulo de alegria. Eita, a arca de Deus vai vir para minha casa. A arca do Senhor vai vir para minha casa. Enquanto Davi não quer, eu quero. Aí os soldados vão lá para buscar a arca. Parece que eu vejo Obed-Edom limpando a sala. O lugar onde que ela vai ficar tem que ser limpo. O lugar onde a arca do Senhor vai ficar tem que ser um lugar puro e agradável. A arca do Senhor é colocada, aleluia, na casa de Obed-Edom. E quando a arca do Senhor é colocada ali, Obed-Edom se alegra. Obed-Edom festeja. Os soldados vão embora sem entender. Davi vai embora sem entender. Mas Obed-Edom conhecia a presença de Deus. O que faz a diferença na minha e na sua vida é conhecer a presença de Deus. O que faz a diferença no meu e no seu ministério é conhecer a presença de Deus. Se você conhecer a presença de Deus, as coisas vão melhorar. Se você conhecer a presença de Deus, a tua história vai mudar. Se você conhecer a presença de Deus, Deus vai fazer o boi tropeçar e a arca vai ter que parar na tua casa, para a tua casa ser abençoada por Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória! Abarai, Tui, Calabrassúria. Davi vai embora sem entender. Seus servos vão embora sem entender. Mas Obed-Edom se alegrava porque ele entendia. Eu quero profetizar nessa tarde que você vai se alegrar, porque você entende que a presença de Deus tem que ser prioridade na tua casa. Você entende que a presença de Deus tem que ser prioridade na tua família. Levante a tua mão assim, levanta, 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 levanta. Você vai se alegrar, porque a presença de Deus será prioridade na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aparai! Aleluia! Um mês se passa. Um mês se passa. Um mês. Parece que eu vejo Davi olhando para o servo dele e falando assim: fica crente aí, varão. Você está crente comigo? Levanta, desce, vai, fica crente. Dá lugar. Parece que eu vejo Davi olhando para o servo dele e falando assim: ó, vai lá na casa de Obed-Edom
e vê o que aconteceu. Porque a arca foi para os filisteus, matou todo mundo. Voltou para Betsema, matou a galera. Não, essa arca é terrível. Criar dinheirinho não deu nada. Vai, nós estava trazendo, matou Uzá. Vai lá ver se está vivo ainda. Parece que eu vejo Davi falando assim, Cleiton. Vê se aquele peão ainda está vivo. Porque esse negócio é terrível, ela mata. Parece que eu vejo os servos de Davi chegando até a casa de Obed-edom e vendo a casa prosperando. Alguns historiadores, eu não posso afirmar, mas alguns historiadores vão dizer que Obed-edom, ele era um enfermo. Por isso que ele foi lançado para ser escravo. Aí os servos olham e dizem assim: olha, o homem sarou, curou. Não, a casa do homem lá é só prosperidade. A mulher estéril engravidou. Não, até o mato lá, até os matos lá, é tudo verde, tudo lá é diferente. É mesmo? É. Não, rei, o negócio lá é diferente. É mesmo? É. 2 meses se passa. Vai lá ver o que aconteceu de novo com o menino. Queria saber sobre essa arca. Parece que era Deus queimando o coração assim de Davi, ó. Vai lá, Davi, vai lá. Entenda como eu gosto de carregar a minha presença. Aprenda a carregar a minha presença. Não carregue de qualquer maneira. Vai lá. Manda seu servo lá. O servo chega, 2º mês. A casa prospera, os animais prosperam. A reforma na casa acontece. A arca fica mais bonita. O piso da casa fica lustrado. Tudo fica bom. Aí chega lá em Davi. Davi, meu rei, o homem lá conhece a arca. Ele sabe manusear a arca. A vida dele é diferente agora. Você lembra que ele falava rouco? Agora ele fala grosso. Tudo na casa dele mudou. É uma alegria total quando a gente chega lá. A presença de Deus, quando a gente chega lá, nos impacta. A gente começa a sentir a glória, a chorar. É coisas do sobrenatural lá. É mesmo? É. 3º mês, Davi fala assim: nós temos que buscar a arca. Deixou a arca na casa de Obed-edom. Agora pensa comigo, irmão. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Na casa de Obed-edom ficou só 3 meses. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, Geteu, 3. E abençoou o Senhor a Obed-edom em toda a sua. Só 3 meses. Porque Obed-edom conhecia a arca. Davi fala: vamos buscar a arca. Mas pergunta para ele como que tem que fazer para buscar a arca. Parece que eu vejo Obed-edom olhando para Davi e fala assim: não manda soldado não. Quiser mandar um ou outro, pode mandar, mas manda primeiro o sacerdote. Porque para trazer a arca tem que ter sacerdote. Manda adoradores. Manda a casa de Levi aqui em peso. Porque para pegar essa arca aqui, a casa de Levi tem que estar em peso. A arca do Senhor não pode ser levada ou conduzida de qualquer maneira. Parece que eu vejo Davi chegando. E agora, presta atenção. O texto vai dizer, a primeira vez que a arca chegou na casa de Obed-edom, Davi nem entrou lá, tia. Davi mandou os servos levar a arca. Mas a presença de Deus é tão magnífica na minha e na sua vida. Aleluia, que ela faz o rei entrar na minha e na sua casa. Agora o rei teve que entrar na casa de Obed-edom. Parece que eu vejo o rei entrar na casa do escravo e o rei não fazia isso. Parece que eu vejo o rei entrando na casa do servo e o rei não fazia isso, mas ele teve que ir, porque a presença de Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Não, você acredita nisso? Eu vou falar de novo. Quem está crente aqui comigo, levanta a mão e dê glória a Deus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que a arca do Senhor, a presença de Deus, vai fazer coisas incríveis acontecer na tua história. Vai fazer coisas maravilhosas acontecer na tua história. Quem nunca entrou lá vai ter que entrar para descobrir o Deus que você serve, diz o Senhor dos Exércitos. Davi entra na casa de Obed-edom. Parece que eu vejo Davi perguntando: como é que a gente faz para a gente levar a arca? Primeira coisa que Obed-edom olha para Davi e fala assim: primeiro, pode quebrar o carro de boi, porque para carregar a arca não pode ter carro de boi. É muito fácil, irmãos, você viver em cima de ministério dos outros. É carregar carro de boi. A presença. A irmãzinha é uma benção. Oh, meu Deus, aquela mulher. Mas ele mesmo não ora.
Ele mesmo quer carregar a arca em cima do carro de boi. Tem pessoas, irmão, que vivem de testemunho dos outros. O Espírito Santo de Deus está aqui na tarde de hoje dizendo: viva através do teu testemunho de vida. Tenha responsabilidade. Carro de boi pode quebrar. Para carregar a presença de Deus em carro de boi não serve. Viver em cima de experiência do irmão Renato, viver em cima de experiência do pastor Cleis, pastor Cos, pastor Nancy, e viver a experiência de pastor Sônia, não tem. O Senhor quer que você viva as tuas próprias experiências. O Senhor quer que você entenda que você também tem que ter experiência com Deus. O Senhor quer que você entenda que você precisa ter responsabilidade no reino dos céus. Meu pai é assim, meu pai é assado, minha mãe é assim, minha mãe é assado, frito, cozido, pode ser o que for. Você tem que ter a sua própria experiência. Seu ministério tem que ser um marco diante de Deus e dos homens. Sem espelhar no homem, sem olhar para o homem. Mas Paulo falou: sei que pode meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Mas você tem que ter estilo de vida também. Você tem que imitar ele na fé. Você tem que imitar ele na perseverança. Porque ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Isso daí você tem que imitar, mas você tem que ter o teu estilo de vida com Deus. Você tem que ter o seu separado com Deus. Você tem que ser, aleluia, algo que você tem que fazer com Deus que marca Deus. Eu não sei qual é a forma que você vai usar. Pode ser dentro do banheiro, orando. Pode ser na cozinha, lavando vasilha, orando, cantando. Pode ser na igreja, quando você chega você fala com Deus diferente. Mas você precisa ter a sua forma de carregar a presença de Deus. Não viva diante de carro de bois. Não carregue a presença de Deus em carro de boi. Não viva com a força do boi. A força do boi não vai te ajudar. É a tua força que vai fazer você ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. É a tua força. Carregue ela. Mas você vai usar, aleluia, as argolas que tem nela, Davi. Coloca o bastão, coloca as varas. E você vai fazer o seguinte: isso aqui é forte. Você vai colocar sobre os ombros dos sacerdotes. E eles vão, primeiro, isso aqui é forte. Eles vão dar 6 passos com ela nos ombros. No 7º passo, eles vão ter que colocá-la no chão. E vão ter que levantar um sacrifício ao Deus de Israel. E eu fiquei olhando: Senhor, como o Senhor era exigente. Aí Deus falou comigo: não. Nós temos aí 7 dias da semana. E nós fazemos muitas coisas durante esses dias. Mas nós temos que tirar um desses dias para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Nós temos que tirar um período para ter comunhão com os céus. Parece que Davi estava aprendendo uma aula com Obed-Edom. Parece que Davi estava aprendendo uma aula com um servo. Como ser servo? Para carregar a presença de Deus nós precisamos ser servo. Como que é ser servo? É dar 6 passos. No 7º, levanta um holocausto ao Senhor Jesus. Deixa eu falar um negócio para alguém aqui nesta noite. O Senhor tem saudade de quando você voltava e jejuava e orava. O Senhor tem saudade de você quando você pagava preço. Não colocava desculpa na doença, na enfermidade, mas tinha vontade de orar e falar com os céus. Tinha vontade, tinha desejo de quando você chegasse dentro da igreja, você chorava na presença de Deus. O Senhor tem saudade disso. 6 passos você pode até dar, mas no 7º sacrifica. Levante um holocausto ao Senhor. Como? Você vai colocar nos ombros. Você vai dar 6 passos. E aí? No 7º o Senhor não dá não. Bota todo mundo para oferecer um sacrifício. E alegre-se diante de Deus, porque a presença dele está sendo devolvida ao seu povo. Davi, irmão, se alegrou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele olhou para Obed-Edom e falou: você não pode ficar, você tem que ir com a gente.
Olha o que Deus faz. Você pensa que você vai ser esquecido quando você faz a vontade de Deus? Obed-edom não foi esquecido para trás não, meu pastor. Obed-edom foi junto com a carruagem. Obed-edom pegou a família dele todinha, botou junto e vamos embora. Hoje nós estamos de mudança. Para onde? Lá para a casa do rei, lá para a cidade real. Por quê? Porque o rei falou que a partir de hoje eu não vou ser servo mais não. Eu vou, aleluia, servir a Deus, mas primeiro eu vou ser porteiro da casa do Senhor. Deus abençoou Obed-edom grandissimamente, ele e a sua casa. Davi se alegrou tanto, irmão, se alegrou tanto, que quando ele chegou, ele tirou as suas vestes reais. Mical, que era sua esposa, filha de Saul lá, ela chama ele de desavergonhado, porque ele falou que ele estava nu, mas não era nu, ele tirou as suas vestes reais. O rei não podia se apresentar diante do povo sem as suas vestes reais, mas o rei entendia que suas vestes reais diante da glória de Deus não era nada. A sua posição diante da glória de Deus não era nada. A sua fama, o seu apogeu diante da glória de Deus não é nada. Entenda uma coisa, diante de Deus o Senhor está dizendo, aleluia, tira essas roupas que estão te atrapalhando, tira esses dogmas. Tem muitas pessoas que chegam na casa do Senhor, irmão, e o hino está gostoso, a presença está real, mas ele tem vergonha de dar um glória a Deus, ele tem vergonha de falar em línguas. Às vezes o coração está queimando, mas ele não fala em línguas. Na presença de Deus, irmão, até a tristeza ela salta de alegria. Se alegra nesta tarde, porque o Senhor está dizendo, eu estou devolvendo a minha presença lá dentro da tua casa. Davi se alegra, a presença de Deus é reestabelecida, aleluia, na casa do Senhor. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.